tarde, esse caminho. Aqui do lado tem um restaurante que funciona, senão o verdinho e o amarelinho funcionam. Não tem uma coisinha do lado do McDonald's, não tem que funciona também. Também aquela rua mesmo, o verdinho e o amarelinho do lado. Ali a gente vai todo mundo junto. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia a todos vocês que se encontram aqui presencialmente em sala de aula, vocês que nos acompanham ao vivo pela internet, sejam bem-vindos ao Portal F3, onde se estuda com foco, força e fé. Com muita alegria que estamos aqui reunidos hoje, domingo, há 2 semanas da prova. E eu digo a vocês com muita alegria mesmo. Por quê? Porque poucos são os que dedicariam o seu domingo a ficar estudando para o exame da OAB. Gente, se nós pararmos para meditar, estar aqui hoje até 5h30 da tarde, talvez não seja a melhor e a mais atrativa opção que nenhum de nós poderia fazer. Se eu chegar agora e perguntar, aliás, nem eu, vocês, perguntarem à minha noiva o que é que ela acha de eu passar o domingo inteiro aqui, em outro estado, só vou chegar em Salvador 11 horas da noite, e ela lá em Salvador, sozinha, a gente podia estar hoje, um domingão, aproveitando, na praia, não sei o que, vendo um bocado de coisa, o que é que você acha que ela vai dizer? Com certeza não é muito o que ela gostaria, né? Não é muito o que ela gostaria, mas ela vai entender, eu também, porque nós estamos aqui com um propósito, com uma missão, que é o quê? Aprovação. E aí é como dizia o Capitão Nascimento, tá difícil? Pede para sair. E muitos pedem para sair, apenas alguns permanecem. E os que estão aqui, ó, você que está em casa assistindo no sofá, mas está matriculado na turma presencial, tô ligado em você, viu? Tô ligado em você, ó, tá matriculado na turma presencial, mas hoje ficou em casa, né? Vamos abençoar para não faltar energia aí na sua rua, para não cair o sinal, olha só, né? Mas a galera que está aqui presencialmente em sala de aula tá realmente na vibe. E aí nós vamos ter um dia hoje muito bacana, muito leve e com muito conteúdo. Pela manhã, a matéria superior, constitucional, e pela tarde, a matéria mais importante, que é deontologia jurídica. Só que antes de eu entrar em constitucional, deixa eu fazer uma pequena observação para vocês. Nós estamos há 2 semanas da prova. Ponto. E a galera que estuda na turma de final de semana, normalmente é uma galera que tem uma rotina de semana tensa. Significa dizer pouco tempo de dedicação para o estudo, né? Não porque não queira estudar, mas porque realmente o físico não consegue, não aguenta. Tem hora que você não aguenta, né? E aí eu ainda vejo algumas pessoas que têm um baita de um tempo disponível para estudar durante a semana e ainda ficam reclamando. Aí eu vejo a galera que, ó, tá na turma de final de semana, porque durante a semana, meu amigo, é uma rotina pesada. E aí deixa eu dar uma orientação para vocês. Lembremos o seguinte: 40 questões. Se você ignorar 40 questões da prova, mas acertar outras 40, você passa. 40 questões você acerta em 4 blocos de 10. 10 de ética, 10 de funcional e humanos, 11 de trabalho e processo,
e 10 de tributário administrativo, por exemplo. Perceba, ética, constitucional humanos, trabalho e processo, tributário administrativo, bateu 40 questões. Estatisticamente, muito mais do que 40 questões da prova tem como resposta a letra seca da Constituição ou da lei. Vou lhe dar um exemplo. Se você pegar a última prova de empresarial é uma matéria que eu não sei nada. Absolutamente nada. Na faculdade eu meio que empurrei, a advocacia nunca me enveredou pela área empresarial, então eu nunca parei para estudar. Ponto. Mas as 6 perguntas de empresarial da prova passada tinham como resposta artigo seco de lei. E aí olha o que eu quero que você absorva. Nessas 2 semanas, filho, feche 4 blocos de 10. Sente a bunda na cadeira com vadimeco. No máximo resolva questões. Só. Por exemplo, vamos imaginar se são 2 semanas. Nós estamos falando de 14 dias. Vamos tirar aí 12 dias, né? 12 por 4, 3 dias, correto? Então vamos combinar uma coisa, tipo 3 dias prioritários para cada matéria. Mas esse prioritário é bunda na cadeira, luminária e texto seco. E aí como é que você pode fazer, filho, filha? 2 dias numa matéria, no terceiro dia você meio que dá um panorama nas outras e volta para ela. Para não ficar o tempo inteiro sem rever. Tipo assim, vamos combinar, vamos começar segunda e terça ética. Aí quando chega na quarta, que seria do dia 3, você já dá uma olhada em funcional, humanos, e volta, pega ainda a ética. Aí ó, quinta e sexta, funcional humanos, chegou no sábado, revisa o que você já tinha estudado de ética para manter firme, já dá uma olhadinha em trabalho e processo que é da próxima semana ou da próxima sequência e fecha a funcional. Aí o dia 7 e 8, trabalho e processo. Dia 9, funcional humanos, ética, um pouquinho de trabalho e já vai para administrativo e tributário. 10 e 11, só administrativo, tributário. 12, revisou tudo. Então faltando 2 dias. Porque esses 2 dias são dias de eventos que nós temos. Nós temos na véspera e na semana anterior grandes eventos aqui no portal. E esses eventos vale a pena fazer. Porque você vê dicas de todas as matérias, isso ajuda. Então, absorva essa ideia. Você pode até nessa jornada assistir aulas de várias temáticas. Assistir aula sempre é bom. Mas a rotina do bunda na cadeira com a luminária, filho, faça isso. Texto seco de legislação com algumas questõezinhas e ponto. Nada de abrir livro, nada disso. Anotações no caderno pode, tranquilamente. Mas dê esse gás, pode ser? Combinado quanto a isso? Bom, vamos em frente, vamos caminhar. Eu queria bater um papo com vocês hoje, ó. Algumas temáticas que têm uma grande importância na prova de constitucional, que caem com uma grande incidência, que envolvem poder legislativo. Vamos nessa, ó, vamos bater um papo sobre poder legislativo. Vamos bater um papo aí sobre poder legislativo. Gente, presta atenção. Estatisticamente, poder legislativo cai muito, principalmente a parte de processo legislativo.
Se você me perguntar estatisticamente os temas que mais aparecem na prova, estrutura do Estado, principalmente repartição de competências, já estudamos isso na aula anterior, e a parte de processo legislativo. E vou lhe dizer uma coisa: das muitas questões que envolvem o poder legislativo que apareceram na prova do AB sob o comando da FGB, se minha memória estiver enganada, não estiver enganada, apenas uma ou duas perguntas exigiam um pouquinho de conhecimento de jurisprudência. Todas as outras, a resposta era expressamente o artigo da Constituição. Você não precisaria abrir um livro, assistir uma aula, bastava pegar o artigo da Constituição que você acertaria. Então eu vou aqui aclarar o tema para vocês, né? Dando o ponto certeiro da prova, mas já fica esse registro, que é uma parte da Constituição que vocês precisam ler. Começa no artigo 44, vai até o artigo 75, né? Vai do artigo 44 até o artigo 75 da Constituição, ok? E, gente, prestem atenção, olha só. O Poder Legislativo tem a função de legislar, mas tem também a função de fiscalizar. E é na fiscalização que entra CPI, que entra Tribunal de Contas. Ó, deixa eu botar tipo aqui, para quem gosta de ter um caderno de anotações. Funções. O Poder Legislativo tem como todo e qualquer poder, funções típicas e atípicas. Como todo e qualquer poder, tem funções típicas e atípicas. Funções típicas e atípicas. Função típica, legislar e fiscalizar. Função atípica, função administrativa e julgadora. Vamos lá, perguntinha de prova, questão relativamente recente. O legislativo, quando ele exerce a função julgadora, ele está atuando de caráter excepcional. Vocês saberiam me dizer uma hipótese em que o legislativo exerce a função julgadora? Você acha que... Exatamente, perfeito. Impeachment do presidente da República. Impeachment do presidente da República, hipótese em que o legislativo julga, né? Muito forte no cenário brasileiro atual essa hipótese, ok? Tranquilo? Bom, prestem atenção. Qual é a composição? Qual é a composição do Poder Legislativo no âmbito federal? Quem sabe? Quando a gente fala de Poder Legislativo, eu vou botar só as iniciais, tá? A gente fala de quê? Congresso Nacional, que é formado de Câmara e Senado, né? O Congresso Nacional, que é formado de Câmara e Senado. Congresso Nacional, que é formado de Câmara e Senado. E aí vale lembrar, gente, ó, o Congresso Nacional é eleito para um período de quantos anos, quem sabe? A gente elege os deputados e senadores para um mandato de... Senador é 8, mas um período de renovação sempre 4. A cada 4 anos tem uma eleição para o Congresso, correto? Quem saberia me dizer qual é o nome técnico desse período de 4 anos? Perfeito! Bombou, meu velho. Ó, o que é a legislatura? Legislatura é o período de 4 anos.
anos, artigo 44, parágrafo único. Tipo de qual eu tenho que voltar? A legislatura é o período de 4 anos, artigo 44, parágrafo único. Então, a cada 4 anos, nós elegemos o Congresso Nacional, renovamos todos os deputados e uma parte dos senadores. Perfeito? Bom, o Congresso é composto de Câmara e de Senado. Câmara e Senado são órgãos diferentes. É só você pegar o 45 e o 46 e confrontar. Só para a gente partilhar aqui algumas ideias, eu quero falar algumas coisinhas que talvez vocês já saibam, né? Vamos lá. A Câmara dos Deputados representa quem? O povo. E o Senado representa os estados. A Câmara representa o povo, o Senado representa os estados. Tipo assim, se a gente quiser, a gente pode até fazer uma espécie de tabela. Vou botar aqui rapidinho confrontando, né? Ó, a Câmara representa o povo, o Senado representa os estados. A Câmara representa o povo, o Senado Federal representa os estados. Os deputados são eleitos, quem sabe, pelo sistema proporcional, senadores pelo sistema majoritário. Perfeito, tá bombando, velho. Deputados são eleitos pelo sistema proporcional, senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Os deputados são eleitos em cada município elege um deputado, em cada o quê? Estados e Distrito Federal. Agora olhe outro detalhe. Os deputados são eleitos nos estados, Distrito Federal e, se forem criados, nos territórios. Senadores, estados e Distrito Federal. Vale lembrar, se criarmos territórios federais, a gente viu isso na aula anterior, os territórios vão eleger deputados, mas não vão eleger senadores. Territórios vão eleger deputado. Alex, se puder até mesmo que eu fique estranho, mas para a galera que está em casa, pode dar uma aproximada aqui no quadro, né, para ficar, que eu estou com a letra um pouco pequena aqui nessa parte. Isso, né? Quem lembra que o número de deputados, o número de deputados não é fixo. O número de deputados, ele varia, de 8 a 70. O número de senadores é fixo, 3 senadores. 3 senadores. Perfeito? Quantos deputados federais temos? Depende do tamanho da população do estado. Mínimo 8, máximo 70. Mas tem um detalhe: território pode eleger deputado, não pode? O número de deputados do território é fixo. Quem se recorda? 4. Perfeito. Território 4. Firmou? Território 4. Beleza quanto a isso aí? Tranquilo quanto a isso aí? Bom, presta atenção. Aí fechar essa parte. Deputados, vocês mesmos já me disseram, são eleitos para um mandato de 4 anos. Os senadores são eleitos para um mandato de 8 anos. Firme? Minha irmã, tá preparada, caneta vermelha, caneta azul. Já senti que hoje o caderno vai ficar bonito, né? Vai ficar aquele caderno padrão professora Isabelle Gravatar. Vocês chegaram até aula com a Belle? Só com a Ju, né? Só com a Ju. Que é outra professora extraordinária, né? Mas eu fico brincando que eu digo, o quadro da professora Isabelle Gravatar
chega a dar nojo. Caligrafia perfeita, bonita, não é assim? Quadro todo organizado. Não sei se em algum momento vocês já viram alguma aula da Bélia ela usando quadro. É uma coisa assim impressionante, né? Aquela caligrafia perfeita. Parece aqueles calígrafos de convite de casamento, sabe? Que é todo bonitão. É o quadro da Isabelle, todo bonitinho, todo organizadinho. Aí as alunas que sentam na frente, que copiam tudo, ficam encantadas. Ah, se todo professor fosse organizado assim, né? Aí eu tento evoluir um pouquinho. Então vamos lá, o caderninho bonitinho, várias canetinhas. Diga lá, doutora, firmou? Vamos em frente? Posso avançar com vocês? Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou indicar para vocês, mas a gente não vai passar para analisar agora, onde é que estão as competências do Congresso, da Câmara e do Senado. Pode ser? As competências do Congresso estão nos artigos 48 e 49. As competências do Congresso estão nos artigos 48 e 49. O 48 são as competências legislativas e o 49 as administrativas. 48 as competências legislativas, 49 as administrativas. Câmara no artigo 51, Senado no artigo 52. Belezinha? Aí eu vou avançar Câmara 51, Senado 52. Aí eu vou avançar com vocês. Eu vou entrar no tema agora, que esse cai com uma frequência enorme. Posso apagar essa primeira parte aqui, não posso. Tabelinha ainda deixo ali. Quero falar com vocês sobre o mandato parlamentar. Ó, vamos falar aqui, ó, mandato parlamentar. E tem alguns temas que eu quero trabalhar com vocês. O primeiro eu só vou indicar, a gente não vai partir para comentar. Os impedimentos do mandato é o artigo 54. Impedimentos do mandato parlamentar, você só registra. Artigo 54. Só vou registrar. E ó, não anote não, mas só para você, quando estiver em casa, além da Constituição, trabalhar a ideia. Os parlamentares possuem alguns impedimentos, desde a diplomação, desde a posse, em virtude da função parlamentar. Eu não comentei com vocês que um parlamentar tem uma função de fiscalização? Por exemplo, é função de um deputado federal fiscalizar uma prestadora de serviço público. Se ele tem a função de fiscalizar uma empresa que está prestando um serviço público, ele pode ser dono de uma empresa que presta serviço público, ele pode ser empregado de uma empresa que presta serviço público. Olha só, para a gente entender claramente as coisas. Qual é a função do parlamentar em relação a Odebrecht? Fiscalizar. Porque a Odebrecht recebe dinheiro público para fazer obra com dinheiro público. Ele poderia ser funcionário da Odebrecht? Quando a gente tiver notícias que os parlamentares recebiam propina da Odebrecht e de outras, você percebe a distorção total do sistema. Mas a Constituição impõe, é porque eles não cumprem a Constituição, né? Que o mandato parlamentar gera uma série de obrigações e tem que preservar essas obrigações. Por isso, a doutora,
você não pode, como deputada, ser obrigado a fiscalizar a administração pública e ter um contrato com a administração pública. Senão você vai terminar por via direta tendo que fiscalizar você mesmo. Jamais. Posso misturar com deonto, que é uma questão que costuma cair. Parlamentar é impedido de advogar contra ou a favor de toda e qualquer entidade da administração ou dos prestadores de serviço. Por quê? Porque ele tem a função de fiscalizar. Eu tenho a função de fiscalizar a empresa que presta serviço de transporte. Eu vou advogar para essa empresa? Percebeu? Beleza? Bom, então o impedimento, já cravei, é só dar uma olhadinha. Eu vou falar agora das prerrogativas, é o artigo 53. E essa eu vou usar o quadro, essa eu vou ter que trabalhar aqui com vocês, né? Vamos ter que bater um papo aqui, ó. Prerrogativas do mandato parlamentar. Prerrogativas do mandato parlamentar é o artigo 53 da nossa Constituição. Artigo 53. E ó, doutora, é café isso aí, é? Pra dar aquele up, daquela despertada, né? E eu vou começar com um tema que tá bombando. Prerrogativa de foro. Que está no artigo 53, parágrafo 1º. O artigo 53, parágrafo 1º, que traz a regra da prerrogativa de foro, né? Não sei se vocês têm acompanhado aí tanta discussão. E prerrogativa de foro é um tema que aparece com frequência na prova do AB, não só para a gente, matéria superior. Cai também nas questões de processo penal, né? Às vezes em processo penal cai pergunta sobre competência. Por exemplo, governador é julgado criminalmente aonde? No STJ. Um ministro de tribunal superior é julgado criminalmente aonde? No STF. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Vamos verificar como é a prerrogativa de foro dos deputados federais e senadores, pode ser? Só que para eu não fracionar, que daqui a pouquinho vai ter que rodar a vinheta, e eu não queria fracionar essa exposição no meio, vamos combinar, Alex? Vamos fazer isso? Vamos chamar a vinheta. Você que está nos assistindo ao vivo já sabe, é só o tempo de rodar a vinheta e a gente volta. E vem cá, domingão, que alegria, a gente aqui reunido, para quem está em casa saber, a gente vai ficar aqui triste, cabisbaixo? Não, a gente vai abrir aquele sorriso, porque a gente veio aqui para estudar com foco, força e fé. É isso aí. Vou fechar a live aqui e volto com vocês também, tá, galera? Pra vocês poderem acompanhar.